Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um assunto muito importante, que é o caso do Rodrigo Manga, conhecido como o prefeito TikToker. Ele, para quem não sabe, ele é um prefeito de uma das cidades grandes do estado de São Paulo e teve muita repercussão de maneira positiva nas mídias sociais. Ele conseguiu transmitir uma mensagem ao público de uma maneira descontraída, objetiva e que atingiu a sua finalidade, que era mostrar o que a prefeitura estava fazendo. A grande crítica de quem está perseguindo ele é que ele faz desinformação, usando desinformação. Isso daí, na minha opinião, nada mais é do que uma perseguição que está tendo contra ele, que de fato ele está com uma aprovação gigantesca na cidade de Sorocaba e está fazendo um bom trabalho, até pelo que está transparecendo na grande mídia e também nas redes sociais. Todo cidadão, de maneira geral, de Sorocaba está satisfeito e também está gerando um movimento migratório para Sorocaba diante dos incentivos fiscais que o prefeito Rodrigo Manga está dando. Um ponto interessante que não aborda nessa matéria, mas que eu digo a todos vocês, que o Rodrigo Manga ele informou que diante dos incentivos dele, a prefeitura conseguiu arrecadar mais isentando impostos e incentivando a instalação das empresas. Aí a pergunta feita foi exatamente o quê? Como é que você está arrecadando mais se reduzir imposto? Algo bem simples que o Haddad não enxerga, o Lula não enxerga, é que o fato de dar um incentivo fiscal reduzindo imposto aumenta e incentiva a economia, fazendo com que uma empresa de grande porte procure se instalar no local, gerando mais emprego, girando mais dinheiro e escala maior, a pessoa ganha uma arrecadação maior, o município e também o estado. Uma vez que o imposto está muito alto, desincentiva a empresa a instalar lá. Vamos supor que uma Toyota ela não vai se instalar no ABC Paulista, prefere Sorocaba, que tem incentivo fiscal, é um local mais próspero para construir tudo. E, querendo ou não, o grande gargalo do Brasil é o imposto que é cobrado. E esse prefeito ele conseguiu provar por meio de números que não precisa aumentar a carga tributária, como a Haddad está fazendo, como Lula está fazendo, para conseguir mais dinheiro necessariamente. O foco é o quê? Manter o custo que a pessoa tem e procurar meios de aumentar o caixa, não necessariamente aumentando imposto, mas como o governo Lula ele tem uma visão muito míope, ele só vê aumentar imposto. Eu acredito se ele diminuir o imposto, vai ocasionar o mesmo fenômeno que teve em Sorocaba e que está dando muito sucesso. Eu estou trazendo a matéria do G1 que mostra a operação que teve em cima desse prefeito TikTok. Um ponto importante é que, primeiro, ele é do Partido Republicano. Esse Partido Republicano é o mesmo de Tarcísio, o governador de São Paulo. E tempos atrás, o Manga, ele anunciou a sua pré-candidatura ao Planalto. Eu não sei se ele de fato vai conseguir, principalmente que o Tarcísio, ele é um nome muito cotado para ser presidente e já tem uma grande história política no estado de São Paulo. Mas o ponto que eu estou querendo chegar, o primeiro é que, apesar de ter anunciado a pré-candidatura, eu acredito que ele não vai conseguir ser candidato efetivo para presidente do Brasil. Porque tem um nome muito mais pesado que o dele, que é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Mas o que causa mais espanto é exatamente o quê? A APF, ela deu em cima dele depois de 9 dias dele ter anunciado a pré-candidatura ao Planalto. Isso daí mostra uma grande evidência que a Polícia Federal ela está sendo utilizada para fins políticos. Isso é extremamente grave. Inclusive o PT ele criticou o uso da Polícia Federal. Ele acusou que Bolsonaro estaria usando a Polícia Federal, a PRF e a BIM em favor dele. E está sendo, digamos assim, provado, basicamente, com fortíssimos indícios, que a Polícia Federal está fazendo a mesma coisa que Lula estava acusando Bolsonaro. E isso é extremamente prejudicial para a democracia brasileira.
E não podemos utilizar instituições sérias como Judiciária, Polícia Federal, PRF, para coibir adversários políticos. A gente está numa república que tem de incentivar o debate e também a diversidade de ideias e de pessoas, e permitir novos candidatos a entrarem na política. Isso daqui é algo extremamente alarmante. Aí aqui no UOL, que inclusive tem um viés de esquerda, sinaliza exatamente isso. 9 dias, tudo, e já teve a batida da Polícia Federal. O que aconteceu? O primeiro ponto é o quê? Ou a maneira de divulgar o conteúdo dele está incomodando, porque ele está tendo uma repercussão muito grande nas mídias sociais. Ele ficou conhecido como prefeito TikTok, que é uma rede social, que ele tem a maior relevância, tendo milhões de seguidores e, naturalmente, esse fato está engajando bastante e causa medo tanto na oposição de esquerda, quem vai concorrer com ele, pelo fenômeno que aconteceu com Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele não tinha vida política e com a rede social que ele tinha, ele conseguiu, digamos assim, quase ganhar a prefeitura de São Paulo. Imagine um candidato como esse daqui, Rodrigo Manga, com um partido forte que é republicano, e bater de frente. Ele tranquilamente pode ganhar a presidência da República se ele souber trabalhar e fazer o marketing, e pelo visto ele é bastante competente. Aí, a crítica que eu faço exatamente à situação é o caráter seletivo da Polícia Federal e das investigações. Observe aqui, ó, investigado por suspeita de desvio de verba da saúde, o político criticou Lula hoje após ter sido alvo da PF. Isso aqui aconteceu com outros candidatos, com o próprio Caiado, foi vítima também, foi inelegível, depois voltou. Eu acredito que Caiado ele consiga voltar porque ele não tem muitos votos para ganhar. Aí decidiram que era melhor deixar ele concorrer mesmo, já que ele não tem essa relevância toda. Aí, isso daí que é preocupante, é ter esse uso político tanto do judiciário como da Polícia Federal. O simples fato de bater na porta dele, a população já fica receosa. Aí, o link que eu faço é exatamente o quê? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um prefeito também, muito conhecido no Nordeste, chamado João Campos, que inclusive é o namorado de Tabata Amaral, que é deputada federal pelo estado de São Paulo. Observe aqui, ó, que não teve Polícia Federal na casa de João Campos, que deveria ter, e o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, observe, ó, isso daí é tudo contabilidade, tudo certinho. E a Polícia Federal tá omissa, ó. E existência de indícios de ilegalidade do programa de infância da creche. Em Pernambuco foi denunciado creches com orçamento milionários que nem sequer existia. Isso aí foi até palco da oposição pequena, que nunca teve oposição de João Campos, a verdade é essa, que denunciou. E agora que a oposição está crescendo, está aparecendo mais. Mas isso é do Tribunal de Contas. Observe quem é que foi que divulgou. Ninguém aqui, ó, é um jornal Marco Zero, mas procurem que vocês vão achar essa reportagem para vocês terem a transparência do que está acontecendo. Eu estou trazendo aqui o lado dos republicanos e o lado como é tratado de uma pessoa que é amigo do rei. No caso seria João Campos, que inclusive foi chamado por Lula para trabalhar no setor de marketing dele. João Campos, ele também utiliza o orçamento milionário que ele tem da Prefeitura do Recife, que inclusive é capital, Sorocaba, por maior que seja, né, capital, perde para Recife, para divulgar na conta pessoal dele, e ninguém acusou nada. E Rodrigo Manga, ele está sendo acusado que tem assessor, que está trabalhando no marketing dele e está divulgando o perfil pessoal dele do TikTok e não da Prefeitura de São Paulo. Isso está sendo acusação, mas observe que a natureza política é que João Campos gasta muito mais do que esse Rodrigo Manga. Pode procurar no orçamento de cada um, que isso aí foi problema político até em Pernambuco, depois abafou a mídia a favor de João Campos e ninguém divulgou. E gasta orçamento milionário e no perfil pessoal dele. E João Campos também é TikToker. Tem muitos seguidores, milhares de seguidores, e o orçamento da prefeitura no perfil dele. Observe o desbalanceamento de medida da balança da justiça e também na investigação da Polícia Federal. Observe, ó, descumprimento do edital de parceria pública e privada. Tem a lei de licitação que regula isso. A 14.133. Favorecimento político e situação ilegal de dirigentes. Ó, falta de transparência de contrato da prefeitura com organizações habilitadas. Isso daqui teve matérias
mostrando pagamento milionário para uma creche que nem sequer existiu. E cadê a Polícia Federal? Eu não vi isso daí. Aí o que acontece quando é de esquerda? Isso daí é algo que temos de ter muita atenção. A oposição pequena que tem, eu nem sei se é PL republicano, pode ser até que seja republicano para ter essa retaliação em Rodrigo Manga. Começou a investigar e ir para as obras de João Campos. Falou, eu quero saber como é que está esse hospital que João Campos está fazendo. Eu quero saber como é que está essa obra de creche. Começou a incomodar e começou a aparecer muita coisa. O que foi feito relacionado a esse Ministério Público? O Ministério Público considerou fiscalização abusiva de vereadores da oposição no Recife. O que isso significa? Que o Ministério Público é um instrumento da esquerda apenas para proteger a esquerda e não para investigar. A finalidade do Ministério Público é investigar indícios de crime, indícios de irregularidade. Era para ele falar o quê? Tem indícios de fiscalização da oposição, quero saber se é verdade ou não essa questão de creche. Eu só quero saber porque é minha função institucional investigar. O que é que o Ministério Público de Pernambuco faz? Recomendação contra a fiscalização abusiva. O que é abusivo? É um vereador se dirigir a um hospital e ver se de fato na UPA está com a quantidade de médicos que está acontecendo, se realmente a obra que João Campos disse que está sendo feita está sendo realizada. Isso daí o Ministério Público considerou abusivo. Vê o ponto que chegou o Pernambuco e o Nordeste quanto a isso daí. É algo assim estarrecedor numa democracia como o Brasil está acontecendo esse tipo de situação. Isso daí não se pode permitir. Isso daí é um ponto que temos de ficar muito alerta e vigilantes quanto a isso. É algo preocupante essa balança desproporcional e que não pode acontecer, mostrando mais do que nunca que esse prefeito daqui, o TikToker, ele tá, na verdade, incomodando bastante a oposição e tá resultando nesse tipo de situação da esquerda tá batendo em cima. Eu tô trazendo a todos vocês essa informação para vocês ficarem cientes da acusação que está sendo feita contra esse prefeito TikTok, que basicamente é o quê? Está acusando de desinformação e uso devido de mídias sociais. Basicamente isso. E também com indícios de uma empresa contratada pela prefeitura que quarteirizou. Ele já é uma terceirizada e contratou outra empresa para prestar serviço na prefeitura de Sorocaba. E tem indício entre a terceira, que no caso terceirizada, e a quarteirizada, que na contabilidade possa ser que tenha alguma irregularidade. Nem sequer foi comprovado, mas utilizaram isso para chegar na casa dele. Inclusive foi o filho de 7 anos de idade dele que chegou e abriu a porta e viu isso. Algo extremamente lamentável, não ter nem sequer esse filtro a Polícia Federal. E finalidade é o quê? Basicamente prejudicar a carreira política desse Rodrigo Manga, que é um candidato novo que está chegando, possivelmente para concorrer à eleição presidencial. Eu vou ficando por aqui, peço que todos comentem, compartilhem e façam esse debate. Se a Polícia Federal está sendo utilizada para fins políticos ou não, se a instituição, o Ministério Público de Pernambuco está sendo utilizado para fins políticos ou não. E isso é extremamente importante, principalmente para a gente ter uma visão clara e transparente, sem vícios políticos, tanto de esquerda como de direita. Temos de procurar a linha ideal da dosimetria e da justiça. Não podemos favorecer um lado em detrimento de outro. Se for para ter duas pesos, duas medidas, que João Campos também seja condenado e que a Polícia Federal bata na casa de João Campos. Caso contrário, é completamente errado fazer isso com o prefeito de Sorocaba. Inclusive, João Campos tem processo no Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público simplesmente diz que a fiscalização é abusiva da oposição. Como é que se pode isso? E não tem Polícia Federal nenhuma. Quem sabe é porque ele seja o presidente do PSB, que é ligado a Lula, e namorado de Tabata Amaral, também que, na verdade, é vinculado ao PSB abaixo de João Campos. E João Campos tem uma relação muito íntima com Lula, por isso que ele não foi, digamos assim, investigado. Vou ficando por aqui, peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo.